Olá, pessoal! Estou aqui. Deixa eu baixar um pouquinho essa minha câmera. Vamos esperar o nosso convidado. Nosso convidado que é o Reinaldo Paiva. Vamos ver aqui se fica melhor. Agora ficou melhor. Oi, Reinaldo, já chegou? Vamos te chamar. Opa. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Que delícia! E você? E aí? Tudo. Então, enquanto o pessoal está chegando, Tá. vou te ensinar a fazer uma coisa. Tem essa flechinha ali embaixo, tá vendo que parece um aviãozinho? Sim, aham. Daí você clica nela. Peraí que eu vou pegar meu óculos, sim, um minutinho só. Tá Rapidinho. bom. Débora, Tiago, tudo bem? Pronto. Então, aí tem essa flechinha e você pode ir enviando para os teus contatos, para eles Ah, saberem que perfeito. vamos dar um tempinho para o pessoal chegar e daí você vai. Maristela, que legal você aqui. Entendi. Arlete, tudo bom? Reinaldo já está a postos, convidando os seus convidados. Quem Sim, quiser fazer. A mesma coisa. Oi? tô convidando meus convidados. Tá. O Arlete aí te dando um oi. Diane, quanto tempo! Bom, gente, então, enquanto o Reinaldo convida, eu sou a Cíntia Suplicy, para quem não me conhece, e estou fazendo uma série de lives aqui na WeGrow para a gente poder ajudar vocês aí nesse período de quarentena. E a gente trouxe o Reinaldo é nosso aluno do Nano Olá. Degree em Psicologia Positiva, mas também é colega, parceiro, amigo. O Reinaldo, ele é psicólogo, consultor, poeta, filósofo. Nossa, a gente tenta, né? Eu E sou ele está fazendo multipotencialidade, como você. isso aí. Quem assistiu o vídeo vai entender. Depois, se não assistir esse vídeo de multipotencialidade, está lá no canal do YouTube da WeGrow, tá? E a gente tenta E ser de aí, tudo um pouco na vida. isso aí. E agora ainda mais, né, Reinaldo? Porque a gente Sim, está nessa fase aí de experimentar, né? sim, exatamente. Então, eu trouxe o Reinaldo aqui para a gente dar continuidade naquele nosso assunto de mudança, que a gente já vem falando desde segunda-feira, de fases da mudança, né? De onde que a gente se encontra e onde que os outros se encontram, como enxergar todo esse cenário, né? Vou Sim. pedir para você começar, Reinaldo. Por onde que você quer começar? Acho que a gente podia falar um pouquinho da Elizabeth, né? Que é o modelo que eu vou trazer aqui como referência para a gente conversar sobre esse assunto, né? Uhum. Então, Elizabeth Kubler-Ross, ela foi uma psiquiatra suíça. Na verdade, ela nasceu na Suíça nos anos 20 do século passado, depois emigrou para os Estados Unidos com o marido. O marido era diplomata e ela, na verdade, completou a formação dela em medicina na área de psiquiatria nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, quando ela fez todo o trabalho dela. Interessante do trabalho da Elizabeth é que, como psiquiatra, ela foi para uma área bastante diferente do tradicional. Na época, nos anos 40, 50, nos Estados Unidos, a psiquiatria estava muito dominada pela psicanálise, pela psicologia behaviorista. E a Elizabeth Kubler-Ross foi para um movimento humanista completamente diferente.
E ela foi uma das pioneiras nos Estados Unidos a lidar com um ramo da medicina que é a tanatologia, que é o estudo da morte, do fim da vida, na verdade. Então, ela foi uma das precursoras de todo o processo que hoje é chamado no mundo de cuidados paliativos. Tanto que nos Estados Unidos, a maior parte das clínicas que foram desenvolvidas a partir do trabalho da Elizabeth para internar pessoas em estado terminal foi a partir do trabalho da Elizabeth. Então, apesar dela ser uma médica e psiquiatra, ela trabalhava com a morte como tema principal. E ela foi uma das pessoas consideradas mais humanistas que existem na medicina, e trabalhando com a morte, né? Até um certo paradoxo. E a grande mérito do trabalho da Elizabeth Kubler-Ross é que numa época em que a psiquiatria estava muito marcada pelo diagnóstico DSM, né? Transtornos e o diagnóstico, e a morte era considerada um tabu, assim, uma coisa que não se conversava, não se falava muito, né? Sobre Até ela, hoje, né? até hoje, sim, é um tabu ainda muito forte essa coisa da morte, que é a maior perda que a gente tem, né? Por assim dizer. Uhum. A Elizabeth se notabilizou por um trabalho de conversar com as pessoas que estavam à beira da morte. Então, dialogar com essas pessoas. Então, o modelo que a Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu dos estágios pelos quais as pessoas passam antes de morrer, que originalmente esse foi o trabalho, ela obteve a partir da conversa e do diálogo com as pessoas que estavam para morrer, que estavam desenganadas, que não tinham mais nenhum outro tratamento que pudesse fazer com que a vida delas fosse prolongada. E aí, o modelo que ela desenvolveu foi tão assertivo, foi tão empírico, foi tão interessante, que o modelo acabou variando para outras perdas. Então, em que pese o fato de que o modelo dela serve para encarar como as pessoas encaram a morte quando ela é inevitável, ele também se ampliou para como as pessoas encaram as perdas, como as pessoas encaram seus sofrimentos, como as pessoas encaram o luto e como as pessoas, por fim, agora modernamente, encaram as mudanças. Principalmente aquelas mudanças que não são desejadas. Aquelas que acontecem sem que a gente esteja esperando, como exatamente o que a gente está vivendo agora. Um confinamento, uma quarentena, um isolamento social forçado, né? Em que dá para nós uma sensação de que a gente está perdendo coisas. Perdendo o trabalho, perdendo a rotina, perdendo a liberdade, perdendo a vida. Então, perdas, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma grande especialista nesse assunto, que é a médica também da USP, que é a Ana Cláudia Quintana. Ela tem um curso de pós-graduação na USP, ela tem um laboratório no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é o maior centro de cuidados paliativos da América Latina. E muito do trabalho da Ana Cláudia Quintana, que ela é uma youtuber, tem vários vídeos no YouTube e tal, estão baseados no trabalho da Elizabeth Kubler-Ross. Então, essa senhorinha, que é muito simpática, ela foi foda, digamos assim, né? Na Olha época que dela, legal. ela foi revolucionária. Vamos só dar boas-vindas aqui, pessoal do Olá, Nano, a é, Cirlei, a Débora, a Fernanda, o pessoal do GDEP, a Arlete, Vera, Márcia, o pessoal lá da Inteligência Relacional também, acho que o sim. Sérgio, André, a Ieda, tá? Todo mundo aí, Vive, bom dia. Minha irmã até está aí, não sei se está ainda. Olha que legal. Então, olha, responsa aí, Reinaldo, hoje está cheia a casa. Ai, que legal. Fico feliz, E fico acho que a feliz. gente podia começar falando até uma coisa que eu trouxe ontem, até para a gente conectar com esse assunto que a gente trouxe ontem com a Vera, é que algumas pessoas, como você falou, né? A mudança é inesperada e inevitável, né? A gente tem que ir na marra agora, não adianta, não tem como Sim, segurar. Mas as sim. pessoas estão em diferentes estágios, né? Tem pessoas que já estão promovendo mudanças, que estão felizes com isso, tem Aceita. outras que estão observando o cenário, e tem Sim, aquelas lá na fase inicial, né? Que eu acho que se podia falar um pouco, que é a fase da negação, né? sim, perfeito, perfeito. Então, ó, o livro base da Elizabeth Kubler-Ross, que tem o modelo desenhado, é esse aqui, sobre a morte e o morrer, é a obra-prima dela, e é nesse livro que ela lança as bases do modelo.
Então, basicamente, a Elizabeth fala que nós passamos por 5 fases. Tá ao contrário, não vai dar para Ah, mostrar. não vai dar Fica. para mostrar. Ah, é porque a câmera está invertida, que pena. Então, a Elizabeth disse que, de um modo geral, para a gente, para lidar com perdas, para lidar com a morte, para lidar com luto, para lidar com sofrimento inesperado, para lidar com mudanças que a gente não esperava, a gente passa invariavelmente por 5 estágios. O último deles é a aceitação. Então, E a, oi? é a partir da aceitação que você age, né? No Sim, luto. exatamente. A aceitação é o disparador para você fazer alguma coisa com isso, produtivamente, né? Seja fazer uma mudança, seja promover a mudança, seja se reinventar, seja estar tranquilo com a circunstância, estar produtivo com ela, é a aceitação. Mas antes da aceitação, piora muito. Então, assim, piora antes de melhorar, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente vive diante de uma situação inusitada, diante de uma perda, diante de um luto ou de um sofrimento muito grande, inesperado, é o que a Elizabeth chama de negação. A negação consiste em a gente ficar indignado com a coisa e não acreditar que aquilo esteja acontecendo. Manifestações típicas da negação. Não, não acredito que isso está acontecendo. Sério? Você está de brincadeira comigo, né? Você só pode estar brincando. Isso não é verdade. Esse é uma típica resposta do estágio de negação. Na negação, a gente não aceita, não entende que alguma coisa de diferente esteja realmente acontecendo. A gente fica indignado com a questão, não enxerga claramente a questão Posso ainda. te fazer uma pergunta? Sim. Nesse fase de negação, também tem aquelas pessoas que estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, não, Isso, não exatamente. indignadas, né? Mas assim, ah, tô indo no mercado, tô indo trabalhar, tô indo. E parece que o mundo à sua volta está bem Tudo distante normal. dele. Tudo Isso, normal. Nem parece que se a fala vida está. sobre isso. Oi, Ana. Ana tá aí também. Ana Artigas. Exatamente. A negação também é não ver. Ela não é Sim. necessariamente você ser resistente a ela, refratário a ela, do tipo ficar indignado com o que está acontecendo. É também não enxergar, não ser capaz de enxergar o que está diante dos seus olhos, o que está acontecendo. Né? Normalmente o estágio da negação dura muito pouco, porque a força da realidade é bem alta. A gente está falando de morte, está falando de sofrimento, está falando de perda, está falando de uma mudança radical no entorno, nas circunstâncias. Então, o estágio da negação, ele é muito rápido, né? Passar pela negação é muito rápido. Apesar de que eu conheço pessoas que continuam o estágio de negação até hoje. Eu conheço pessoas que ainda não aceitaram a morte de um ente querido e faz 9 anos que aconteceu. Então, tem gente que Isso se é ancora muito nesse estado. Mas, sobre o luto. de um modo geral, a gente passa pela negação muito rapidamente. O Eu próximo. conheço pessoas, Renato, só um pouquinho, deixa Tá eu bom. voltar no luto aqui, que eu acho que é Tá. importante, porque Uhum. a gente está trabalhando com essa questão da crise, mas eu acho que dá para o pessoal fazer algumas conexões com outras coisas, né? Sim, Então, sim, eu também, assim como você, conheço pessoas que perderam entes queridos e que sim, estão na fase da negação. Então, são aquelas pessoas que às vezes acontece a morte no dia seguinte, estão trabalhando lá numa boa, né, sem falar no assunto, super produtivas e levando a vida como levavam antes, né? E não tem sim, essa oportunidade, essa necessidade do luto. sim, Na verdade, elas estão, é uma defesa, né? Que eu acho que a gente sim, cria para não enfrentar a situação, né? Então, vou fingir que nada aconteceu, vou levar minha vida, porque a vida continua. E sim. A tem muita negação, gente. a negação é uma defesa, é uma forma Uhum. de defesa, né? É manter-se refratário. A coisa bate em você, ela volta, bate e volta. Ela não entra em você, né? Então, o estágio de negação é como uma grande defesa mesmo. Então, antes de aceitar a mudança, é preciso você romper esse estágio de negação. Reinaldo, para tudo. Olha quem entrou. Eu vi Fernandinho. Fer, que bom! E aí, Fernando?
Volta lá. Então tá bom. Bom, como a negação é uma coisa que é irreal, e de um modo geral, a força do que está acontecendo no entorno é muito maior do que o nosso estado, então a negação é rompida rapidamente. E aí o próximo estágio, segundo Elizabeth Kubler-Ross, e que é um estágio absolutamente natural, é a gente se revoltar com a situação. Então o próximo estágio é o que ela chamou de raiva, ou revolta, ou indignação. Manifestação típica das revoltas é quando cai a ficha de que realmente alguma coisa diferente aconteceu, uma perda, um luto, a morte, ou uma mudança radical, a gente fica indignado, a gente fica puto. Então a gente fica assim, porra, mas que merda que esse negócio tinha que acontecer agora, que desgraça, que puta que pariu, que caramba, que droga, justo agora veio me atrapalhar. Normalmente esse tipo de resposta é resposta sintomática da raiva. A gente briga com Deus, a gente briga com o filho, a gente briga com a mãe, a gente briga com o governante, a gente culpa o governo, a gente culpa a sociedade, a gente culpa as pessoas más, a gente culpa a terra, a gente culpa alguém. É a raiva estabelecida, né? Então é o segundo estágio pelo qual a gente passa quando mudanças inesperadas acontecem. Se a gente pegar, por exemplo, as tragédias de Mariana e de Brumadinho, ninguém esperava que aquilo acontecesse. Foi uma tragédia. A grande maioria das pessoas que viviam naquelas cidades perderam tudo. Casa, memória, documento, patrimônio e vidas foram perdidas. Então, é muito comum o estágio de raiva com as empresas causadoras do problema. É muito comum o estágio de raiva de acusar o governo de negligente. E, ok, houve negligência realmente. Mas há uma fase desse passar pelo luto que é você culpar alguém, algo de fora, e ficar bastante indignado, com bastante raiva mesmo, né? A Então Ana falou a é, raiva é um processo normal, né? Então, se você está um pouco indignado ainda com a quarentena, se você que está nos ouvindo aqui está um pouco ainda chateado, ou meio puto, meio cansado do confinamento e acreditando que isso é bobagem e está bastante estressado, saiba que isso é um sentimento absolutamente normal dentro do processo de luto, digamos assim, que a gente está vivendo de uma vida que foi modificada sem que a gente quisesse. isso. Eu vou só ler aqui, Reinaldo. Então, a Ana primeiro foi visitar uma comunidade e aí lá diz que estava o pessoal completamente alheio ao que estava acontecendo, né? E Uhum. aqui a Márcia diz que a gente olha a mudança só quando grandes questões acontecem, né? A gente, Isso, aquela coisa isso. do nosso olhar para dentro, olhar para o que realmente está precisando olhar, né? A gente falou Sim, sobre isso ontem com a Vera. Mas a todo sim, tempo estamos convidados a olhar essas coisas e mudar. Se sim. aplica ao que você fala? Oi? Ela perguntou se aplica ao que você fala. Não entendi. Não, que a mudança, ela tá aí, né? Tá acontecendo o tempo todo, a gente sempre está Sim, suscetível à mudança. Só que precisa, às vezes, de um baque na vida, né? Como sim, ontem eu coloquei, como a sim, história do coronavírus, e ontem eu falei com a Vera sobre aquela história de que a gente ouve às vezes, precisou de um câncer para enxergar a vida e mudar, né? sim, Então, sim, a vida está nos mostrando vários caminhos o tempo todo e oportunidades de você mudar. Mas às sim, vezes a gente precisa de uma coisa dessa. Eu acho que isso talvez se encaixe um pouco mais para frente, Márcia, na fala dele, sim, né? Ela perguntou se aplica ao que você fala. sim, 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 perfeito. A gente está falando de um processo, claro, que é o processo que foi identificado pelo qual a gente passa com situações mais dramáticas. Mas é claro que as pequenas mudanças, as pequenas intercorrências do dia a dia também provocam reações na gente. Só que elas são pequenas, elas não são tão fortes a ponto de promover uma mudança radical, né, na nossa Uhum. existência. Esse processo que a Elizabeth identificou das fases pelas quais a gente passa foi um processo identificado nas grandes perdas, para grandes sofrimentos,
para o luto especificamente, ou para mudanças que são muito dramáticas na sua vida, que afetam muito a sua vida. Por exemplo, você perdeu um emprego sem que você esteja esperando, é um processo que muda muito a sua vida e que impacta muito a sua existência a partir daquele momento, né? A Ana Cláudia Quintana fala que o luto começa no dia da perda. Então, você hoje recebeu a notícia que você foi demitido. É hoje que começa esse processo existencial que é de luto, sabe? E que pelo qual a gente precisa passar para a gente poder estar apto para ser melhor no futuro, para a gente reagir no futuro. É preciso passar pelo luto, sabe? Das perdas. Por exemplo, o comunicado de uma separação também é uma coisa que mexe muito com a vida das pessoas. Você pode estar vivendo há muitos anos com uma pessoa, muito tempo tendo dificuldades com uma pessoa, mas no dia que vocês resolvem sentar e conversar e definem que vocês vão se separar, a partir desse dia você começa um processo de luto. Porque nesse dia fica estabelecido que acabou o que tinha. E que a partir de agora vai ter uma coisa que é diferente do que era. Então é uma perda significativa. Aliás, luto, separações e perdas de emprego são os 3 maiores estressores da vida. São os que provocam maior estresse, maior angústia, maior depressão, inclusive, na vida. Mas nós vamos falar de... A gente pode chamar tudo de luto também, né? Que é Sim, o luto, né? É uma perda que você sim, sofre. Sérgio sim. aqui disse uma coisa bem interessante. Existe o senso do que deve ser feito, mas o senso de agir não ocorre. Isso eu Aham. acho que é numa outra fase, né? Que não é a Sim, negação que não é que na faz. negação nem na raiva. Uhum. Porque até aqui a gente está falando de respostas que são contrárias à mudança. Quando você nega, você está refratário a ela, você não a está enxergando ou não quer ver. É resistência, é defesa. Quando você está com raiva, é que você de alguma forma já percebeu inconscientemente que aquilo vai afetar você e você não queria. Então você se revolta. É um processo natural. Depois dessa revolta, Elizabeth diz que o terceiro estágio pelo qual a gente passa ainda é uma fase em que a gente quer que as coisas voltem a como eram. E o terceiro estágio fala da barganha ou da negociação. Então, é um estágio típico em que as pessoas querem fazer de tudo para voltar ao que era antes. Então, por exemplo, naquele comunicado da separação, é muito típico na barganha vir uma fala do tipo: ah, mas e se eu mudar? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais um ano juntos e ver como é que dá. A gente faz algumas mudanças e a gente continua com a nossa vida como a gente tinha. Aí o comunicado de desligamento: não, mas vamos mudar minha jornada de trabalho, então eu aceito diminuir salário. As pessoas estão negociando para voltar ao que era antes. No caso da morte ou de uma doença grave, é muito comum nessa hora que as pessoas são religiosas, elas negociarem com Deus. Ai, Deus, pelo amor de Deus, se eu me deixa viver um pouco mais, porque eu tenho ainda outras coisas para fazer. Se você deixar eu viver um pouco mais, eu prometo que... São falas típicas da fase de negociação ou barganha, onde as pessoas ainda estão querendo manter a vida que elas tinham. No caso que a gente está vivendo, especificamente agora do coronavírus, do confinamento, é aquilo que você deu de exemplo agora há pouco, Cíntia. Ah, eu vou sair, mas eu vou de máscara. Ah, não tem problema, se eu tiver de máscara, tudo bem, então eu posso sair. Não, a gente tem que abrir o nosso trabalho, o nosso comércio normalmente, porque assim a gente precisa trabalhar, então, e não é tão assim como o pessoal está falando, não. A gente lava a mão, põe álcool gel e está tudo certo. Então, são todos mecanismos de negociação que não é para aceitar a mudança. São negociações para manter o status quo, para manter o estado anterior, minimamente. Então, ainda nesse terceiro estágio, não caiu a ficha de que a gente precisa mudar, que a gente precisa alterar, que a vida foi alterada e que a gente precisa encontrar uma resposta diferente para ela. Não aceitamos ainda. Nós estamos na vibe descendente. Então, até esse terceiro estágio, a gente ainda é refratário.
A gente já se conscientizou de que alguma coisa diferente está acontecendo, mas a gente ainda está na defesa, digamos assim, Uhum. né? Isso é a Raquel barganha. também. E Oi, depois Raquel, meu é Deus. uma curva, né, Reinaldo? É uma curva, sim. Uhum. Aqui, ó, é uma curva, tá vendo? Isso. Nós E estamos a aqui, ó. próxima fase aqui já vai subindo. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos descendo, tá vendo? Chegamos na barganha. A barganha é o terceiro estágio, ela não chegou no fundo do poço ainda. O fundo do poço é o próximo estágio. Porque quando as pessoas percebem, quando a gente percebe que não adianta a gente brigar com Deus ou com o mundo, quando a gente percebe que não adianta a gente tentar barganhar ou negociar, porque qualquer negociação é infrutífera, não vai fazer as coisas voltarem ao normal, a pessoa morta reviver, o emprego voltar, a vida que eu tinha ser a mesma. Quando a gente se dá conta disso, de que feito todas essas coisas, inclusive as negociações, as coisas não vão ser mais como eram, a gente entra no quarto estágio, que é o mais difícil de todos, que é o que Elizabeth Kubler-Ross chama de estágio da tristeza, e em muitos casos, depressão. Nessa hora é que a ficha cai mesmo. Nessa hora é que a gente se conscientiza com todas as letras, de todas as formas, de que a vida para frente jamais será igual a como era antes. Que aquela pessoa que eu amava tanto foi embora mesmo e não volta mais. Que aquele ente querido morreu mesmo e não estará mais presente comigo. Que eu estou com uma doença grave e tenho mesmo de 3 a 4 meses de vida na minha existência. Que aquele trabalho tão amado, tão idolatrado, não vai ser meu mais. Aquele espaço não é meu mais. Que eu agora estou confinado por tempo indeterminado na minha casa, sem trabalho e sem perspectivas. Que eu estou isolado e sozinho e não posso ter um contato social. Quando isso cai, quando a gente se conscientiza de que isso é verdade e que todas as coisas anteriores que eu tentei fazer não vão mudar essa circunstância, aí então eu me conscientizo de que realmente a perda é real, o sofrimento é real, e nesse momento a gente se entristece. É nessa hora em que a gente chora, é nessa hora em que a gente fica muito triste, é nessa hora em que a gente fica completamente sem forças, é nessa hora que muitas vezes a gente se sente absolutamente sozinho, absolutamente isolado. É nessa hora que a gente vive realmente o processo existencial de luta e de perda e de sofrimento. É nessa hora que nós chegamos no fundo do poço. E segundo a Elizabeth, no modelo dela e na percepção dela, falar sobre essa tristeza é o que faz a gente subir. Porque quando a gente chega no fundo do poço, Cíntia, não sei se você tem essa impressão, metaforicamente falando, só existe uma saída, que é para cima, não é Uhum. para baixo. Quando você bate embaixo, quando você chegou no chão, fundo do poço, você bateu no chão, não tem mais para onde descer. Aí você só tem uma saída se você quiser sair desse poço. É subir. E é um esforço danado subir. Porque você tem que vencer a gravidade que te puxa para baixo, tem que vencer as paredes cheias de lama e rugosas do poço, e a água toda molhada, a umidade que você está lá embaixo. Não é uma coisa simples subir. Eu queria trazer um pouco aí dessa questão da gente negar algumas emoções, né? Então, muitas Sim. vezes a gente não se permite chegar no fundo do poço, Aham. porque a gente não se acha no direito de sofrer, né? Não, Sim. se eu, imagina, se eu chorar, se eu sofrer, se eu fizer isso, eu não, eu não vou estar crescendo, eu não vou estar aprendendo, eu não posso, o que, que as pessoas vão achar, né? De eu estar vulnerável, aí entra na questão da vulnerabilidade que a gente já falou Vulnerabilidade. aqui também, né? Dessa permissão para ser humano, dessa permissão para Sim. sofrer. Então, a psicologia positiva, ela fala muito disso, né? Para quem não conhece aí que está assistindo, ela não fala só de coisas positivas, mas ela fala da integralidade, de você
sim, se conhecer, de você às vezes ter que se retrair, ter que sofrer, ter que sim, ficar com raiva, para sim. depois você ressurgir, né? Como É o isso. fênix, Aham, né? sim, Como a gente fala. E aí, é isso que você falou do fundo do poço, que a gente sempre ouve, né? É verdade, porque só você tirando as tuas resistências para entender o que está acontecendo com você, para daí clarear esse cenário. Enquanto você não sentir aquilo, né? Não sim. precisa, às vezes o poço nem é tão fundo, né? Não precisa, às vezes, de um Exato. sofrimento enorme. Às vezes é uma coisa pequena que alguns dias de reflexão sobre aquilo ou de tristeza já passa, né? Não é que todo mundo vai entrar em depressão, né, Reinaldo? Sim, não, não. E O que a aí, Elizabeth coloca é que, em alguns casos, dependendo da gravidade da mudança ou da circunstância, é possível que muitas pessoas entrem num processo depressivo. Assim, ela está falando uhum, de todo o espectro de mudanças, né? É sim. claro que, se a gente comparar a situação que nós estamos vivendo, de um isolamento social temporário, em que a gente tem informação sobre o motivo dele, comparar isso com a notícia de que você tem uma doença terminal grave e não tem mais o que fazer, são coisas muito diferentes. Né? Sim. Comparar a situação que a gente está vivendo de confinamento, de não poder encontrar com um amigo ou com uma amiga, de dar um abraço, de tomar um vinho, de conversar, de se divertir, com a morte de alguém que você nunca mais vai fazer isso, não tem como você fazer muitas comparações. Né? Claro que você vai ficar triste nas duas circunstâncias, mas uma é muito mais grave, é muito mais profunda, é muito mais existencialmente falando dramática do que outra. O modelo da Elizabeth foi criado a partir de situações bastante dramáticas, então é o máximo que pode acontecer diante de uma situação de perda. A gente invariavelmente passa por todos esses estágios em qualquer mudança, mas a intensidade pelo qual a gente sente essas coisas é que muda, é que varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. Né? O Fernando falou agora há pouco, a Líria, que é só a gente não cavar mais fundo quando a gente chega no fundo do poço. Sim, a depressão é você continuar lá embaixo cavando. Isso é a depressão. Você não consegue subir. Subir é você superar a tristeza, né? Encarar de frente. A gente vive numa sociedade também, né, Cíntia? Não sei se você concorda, muito de aparência, né? Muito do feliz o tempo todo, né? Muito do se você está triste ou está meio mal, é sinal de fraqueza. Ainda há um preconceito muito grande da gente viver algumas emoções e manifestá-las até, né? Então, é muito importante mesmo, e a Elizabeth confirma isso nesse modelo que ela propõe, que a gente viva essas emoções antes da gente aceitar a mudança e fazer alguma coisa de útil e produtiva com isso. Né? Isso que você falou, Reinaldo, sobre essa negação, enfim, que se complementou aqui o que eu estava falando, eu acho que com os profissionais da área de desenvolvimento humano, com os psicólogos, isso acontece bastante, né? Sim, Da gente não se permitir para não se mostrar para o outro, né? Que é aquela história sim. de que como a gente acha que as pessoas nos veem, né? Então a gente Uhum. acha que as pessoas têm que nos ver como super-heróis. Sim, E mostrar nossa fragilidade quer dizer que a gente não tem crédito para lidar com o outro. E eu sempre é achei isso o contrário. Eu acho que a gente, sendo frágil, a gente se conecta melhor com o outro, né? e foi E exatamente o isso, foi exatamente isso que a Elizabeth fez, o que foi revolucionário uhum, o que foi revolucionário no método da Elizabeth foi que lá nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, Elizabeth se atreveu a conversar com os moribundos, digamos assim, conversar com as pessoas doentes em estado terminal e perguntar para elas: e aí, como você está se sentindo? O que você acha dessa mudança na sua vida? O que você vai fazer com isso? Ela se atreveu a fazer perguntas e ouvir o que as pessoas diziam. E ao ouvir e conversar com o que as pessoas falavam, e conversar, dialogar com elas, ela pôde ajudar as pessoas a passar por essa situação de uma maneira melhor. O uhum, modelo da Elizabeth Kubler-Ross, inclusive, é o modelo mais usado por médicos e enfermeiros no trato a pacientes terminais. Até hoje, ele é um modelo
de maior excelência, de maior eficácia para ajudar famílias, as pessoas que estão vivendo mudanças muito dramáticas e médicos, terapeutas, enfermeiros a ajudarem as pessoas a superar mais rapidamente essas circunstâncias para elas encararem de frente da melhor maneira possível a mudança mesmo, que muitas vezes é a morte, no caso mais extremado. Uhum. Né? Então é importante que a gente se permita passar por esses estágios. É importante que a gente se permita sentir as coisas que a gente está sentindo, mas o bacana do modelo de Elizabeth Kubler-Ross é que quando você conhece esse modelo, você aceita passar por esses estágios e você vai acompanhando a sua saída, a sua jornada. Porque o luto, a perda, é um processo existencial que tem que ser vivido por qualquer pessoa. E a pessoa vive isso sozinha mesmo. Mas assim, quando você sabe que você vai passar por um percurso até ficar melhor, isso dá um alívio, né? Isso dá. E esse percurso, eu ia te perguntar, até porque você falou que invariavelmente nós vamos passar por esse percurso, né? Vamos, E vamos. eu sinto, até comentei ontem, eu sinto que às vezes, dependendo do nosso preparo, da nossa história de vida, principalmente do autoconhecimento, né? Eu sinto que às vezes a gente não passa, tá? Estou falando de mim. Uhum. Dependendo da situação, eu sinto que eu não passo. E isso talvez é porque a situação seja semelhante a alguma que você já passou, ou Sim, porque sim, é tão leve que você nem percebe, ou, exatamente. ou assim, além da curva, que eu sei que existe a curva, você pode também fazer assim, né? Sim, sim. Apesar de a gente estar falando de um processo que tem começo, meio e fim, tem uma direção, né? Uhum, É uma jornada. As pessoas na jornada oscilam um pouquinho. Então, elas não uhum, andam em linha reta. A gente anda por avanços e recuos. Então, é muito comum a gente alternar, por exemplo, a negação com a raiva. É muito comum a gente barganhar e ficar puto porque a barganha não deu certo. Então, eu vou para a barganha e volto para a raiva. Principalmente nos 3 estágios iniciais, que são mais de resistência, a gente oscila bastante neles. E, Cíntia, você falou uma coisa interessante agora há pouco, que às vezes a gente não se percebe passando por esses estágios, dependendo da situação. Às vezes é uma situação leve que a gente acha que nem passou. Mas eu desafio você a começar a prestar atenção agora nas pequenas mudanças inesperadas que acontecem com você, que coisas que você uhum. não esperava, na sua reação. Às vezes é uma questão de segundos, assim. Então, você está aqui, estamos aqui na live, de repente acaba a bateria do meu celular. Inevitavelmente eu vou ficar assim, não acredito que isso aconteceu. E eu vou sair correndo e vou ficar meio estressado para conectar o cabo, daí a pouco eu volto puto e falo, ai, deu certo. É uma questão de segundos, eu passei pela negação, pela raiva e frustração, e já logo me coloquei na perspectiva de resolver o problema. Sim. Então, pequenas coisas, né? A festa que você foi convidada recebeu uma informação de que a festa foi cancelada e você estava super afim de ir na festa. É muito provável que na sua mente vai passar pensamentos do tipo, ai, puxa, que pena, nossa, que droga, mas por que será? Vou ligar para a pessoa para ver se dá para a gente fazer em outro lugar. Pronto, de novo estamos falando de negação, estamos falando de raiva, estamos falando de indignação e estamos falando de barganha e de negociação, tá vendo? Então, Exatamente. a gente passa por eles, às vezes, sem que a gente perceba. É claro que eles ficam muito mais evidentes com situações mais dramáticas. Uhum. Né? Então, chegou no fundo do poço, que é a tristeza, que é a consciência de que nada mais será como era antes. É essa consciência que Elizabeth chama de tristeza, em alguns casos, a depressão. A gente fica ensimesmado, a gente fica voltado para dentro mesmo, a gente sofre a tristeza de ter a consciência de que é real, é verdade, e que vai acontecer e que eu serei impactado para sempre, que não tem mais volta. Só aí, Elizabeth diz que a gente estaria em condições de levantar, sacudir a poeira e seguir em frente.
Só aí a gente está em condições de levantar a cabeça e olhar para frente, abrir a porta e passar para o outro aposento, metaforicamente falando. E passar para o outro aposento, seguir em frente, significa que eu aceito o meu destino. Aceito a circunstância. Aceito de verdade que isso aconteceu e eu preciso, então, fazer alguma coisa com isso para continuar, para seguir em frente. E aí, alguns autores falam de um estágio intermediário entre a tristeza e a aceitação, o quarto e o quinto, que é uma fase de experimentação. Então, é nessa hora, entre a tristeza e a aceitação, que a gente experimenta algumas coisas. Sabe? Que eu faço coisas um pouco diferentes, que eu converso um pouco com outras pessoas, que eu mudo um pouco alguma rotina, que eu começo a pensar em alternativas, que eu começo a fazer uma lista de coisas que eu preciso providenciar. Então, é um estágio intermediário aqui entre a tristeza e a aceitação plena, que eu começo a entrar na perspectiva de o que vou fazer, planejamento, o que vou fazer. Mas será que essa não é junto com a fase da aceitação? Isso, por isso que tem alguns autores que falam que ele está aqui, ó, está entre a tristeza e a aceitação, essa fase de pensar a respeito do novo. Porque aí quando você aceita e cai a ficha, aí você vai fazer o novo. Você vai agir. Aceitar é agir. Aceitar é o fim do luto. O começo do luto começa no dia da perda. O fim do luto acontece quando você aceita. Como se você, nessa fase da experimentação, você estivesse pensando sobre, né? Você, não que você não aceite. Vamos ver, ok, né? Vamos brincar com isso agora, vamos ver o que dá para ser feito. Para mim... Vamos dar um exemplo da gente aqui na quarentena? Exemplo da quarentena. Estamos confinados dentro de casa. Antes da gente fazer essas lives todas, a gente começou a pensar em alternativas. Puxa, o que eu vou fazer com isso agora, já que é inevitável? Eu vou ficar em casa, eu vou ficar parado? Não, não quero ficar parado. Eu vou fazer vídeos. Eu vou ligar para as pessoas. Eu vou fazer lives, convidar pessoas para discutir. Antes da gente estar fazendo isso, Cíntia, essas ideias passaram pela sua cabeça. Então... Sim. Essas ideias passaram pela sua cabeça numa fase anterior a você fazê-las. E ao fazer, você já está lidando com a mudança. Então, por isso tem alguns autores que falam que uma fase da experimentação acontece aqui, próximo da aceitação. Mas que é uma fase ainda de ideias, de planejamento, de vontade, de planos, de listar alternativas. Vamos falar de uma situação mais extremada da morte, por exemplo. É muito comum muitas pessoas, antes, ao saberem que estão com uma doença terminal e que tem um tempo restrito de vida, né, que tem mesmo, é muito comum as pessoas fazerem aquelas listas, o que vou fazer antes de morrer, então. Ou o que vou deixar de fazer antes de morrer, né? Primeiro, gente, que eu tô lendo, tem coisa que eu não estou conseguindo acompanhar e para não cortar o Reinaldo eu não tô, mas eu vou procurar comentar sobre alguns aqui. Então, eu acho que isso que o Sérgio falou, né? Nessa fase do experimento, é a fase que a gente começa a ressignificar. Isso. Talvez, né? E aí, o Fernando aqui, não temos um... Oi, sumiu aqui. Não temos um cenário de certeza nos próximos meses, mas o que você diz sobre discutirmos as possibilidades futuras, tentando identificar os obstáculos e criar planos de ação. Eu acho que é essa fase que você falou, né? É isso. Isso seria uma digamos assim, uma pré-aceitação. Porque para a Elizabeth Kubler-Ross, aceitar significa que eu tenho plena consciência da mudança e eu estou apto para agir, para fazer diferente já, hoje. Hoje eu já faço diferente do que fazia antes. Né? Então, por isso que alguns autores que adotaram o modelo da Elizabeth Kubler-Ross e que acompanham, né, continuam com o trabalho dela, falam de uma fase de experimentação que está aqui entre a tristeza e a depressão e a aceitação como disposição para agir. Tá. Né? Vamos falar dessa fase agora, da última.
Vamos Isso, falar da última fase. a última fase é a aceitação, que era o que a gente já estava conversando, né? A aceitação, como o próprio nome diz, é que eu tenho consciência de que nada será mais como era antes, de que realmente a minha vida vai ser impactada e que eu preciso dar respostas diferentes das anteriores, porque as anteriores não funcionam mais. É a Tá. ressignificação, como o Sérgio falou, é as novas atitudes e novos comportamentos que eu passo a adotar e a experimentar e a realizar na vida, baseado nessas circunstâncias. Então, o que a gente está vivendo hoje agora já é o que a gente está fazendo para consolidar a aceitação, né? Eu estou há 21 dias preso, sozinho, dentro da minha casa. Eu estou fazendo uma série de coisas que eu não fazia antes, para dar conta de não enlouquecer estando sozinho dentro de casa. Todo o meu trabalho foi impactado. Todo o meu trabalho é com um grupo de pessoas, é com contato humano, é viajando, é estando no campo. E há 21 dias estou confinado entre 4 paredes. Então, o que eu tenho feito hoje dentro dessas 4 paredes são muito mais coisas do que eu fazia antes dessa circunstância. E eu tenho a certeza absoluta de que, por exemplo, quando a vida voltar ao normal, eu serei uma pessoa bem diferente. Fernando falou aqui de aceitação versus conformismo, né? Porque Não, tem também aquelas pessoas que, ok, né? Eu aceito, é esse o cenário e pronto, né? E tá, né, e tudo bem, você está confinado, você tem que ficar, então você tem que seguir algumas coisas ali, mas não é não fazer nada, né? não, não. E não Aceitar é agir. a ação, Agir. mas Isso. Lembra, ó, o modelo da Elizabeth, o luto ou o processo de luto existencial começa no dia da perda. uhum, Quando a aceitação estou pronto para agir diferentemente diante da perda. uhum. Eu faço coisas diferentes, eu aceito essa perda, esse sofrimento que foi imposto, que chegou até mim. Eu reconheço que ele impactou a minha vida. Eu sei que eu preciso ser diferente. Eu sei que isso vai estar comigo para sempre a partir daqui. Eu faço, então, coisas diferentes a partir disso. Eu respondo diferentemente, reajo diferentemente. Eu sou diferente, digamos assim, né? Conhecer essa curva é importante para a gente identificar esses momentos, para a gente entender que Sim, isso acontece com a gente e sim, também entender o outro, né, Reinaldo? sim, Porque tem muita perfeito. indignação, até a Raquel acho que falou em um momento aí sobre ela ser ela mesma, mas aí o outro, às vezes as pessoas não aceitam muito, enfim. Mas o outro, se ele não está vivendo o mesmo momento que você, né? Aham, Ele não está olhando sobre a mesma perspectiva que você e ele sim, não vai entender. sim. Então, a gente precisa ter esse olhar para entender o momento do outro e saber que ele não sabe disso que a gente sabe, né? Sim, exatamente, exatamente. Por isso que ao saber, você pode ajudar o outro a perceber. Eu acho Aham. que esse foi o trabalho que a Elizabeth fez. Assim, se você lê o livro sobre a morte e o morrer, Elizabeth disseminou esse modelo para leigos, para qualquer pessoa entender. Porque, segundo ela, saber faz toda a diferença para a gente passar bem por circunstâncias difíceis. Saber-se faz toda a diferença para a gente evoluir, sabe? E legal aquilo que você comentou anteriormente, Cíntia, aceitar não é se conformar. Aceitar é fazer algo diferente com isso. É ser diferente a partir disso, sabe? Não é se conformar. Aceitar está mais para resiliência do que para conformidade. A palavra Uhum. aceitar não é muito favorável, neurologicamente falando, né? Cognitivamente falando. Mas aceitação tem mais a ver com ressignificar, tem mais a ver com resiliência, com diferente, ser diferente a partir de então, do que com esse conformismo, essa coisa passiva de tá bom, então fazer o quê, né? Então tá.
Então vamos ficar aqui e esperar que isso aconteça. Isso não é aceitação. Isso é Ó, vida conformismo. onda. Isso, na verdade, é tristeza ainda. Aham. Conformismo é você aceitar que você está no fundo do poço e ficar lá esperando que alguém venha te tirar. Ou que o mundo vai mudar por si mesmo e você fica esperando passivamente, sabe? Então, conformismo é uma forma de tristeza ainda. Porque não tem a ação, né? Isso, exatamente. O Fernando falou uma coisa importante aqui, aonde que se encaixa isso na curva? Se eu não souber por onde começar, Reinaldo, aonde que eu estou na curva? Você está entre a tristeza e a aceitação, porque você estaria ali naquela fase da experimentação, mas não saber ainda muito para onde ir. Nesse momento, Elizabeth Kubler-Ross dá uma dica que é muito boa e que é o que ela fez, que é conversar a respeito com as pessoas. Ótimo, perfeito, eu ia falar isso. Muito bom. Dialogue, fale de como você se sente, fale sobre as suas dúvidas, procure pessoas que sejam referência na sua vida e que possam te dar conselhos, debata o assunto com alguém, não se feche em si mesmo, não fique no fundo do poço, fechado lá nas quatro paredes, né? Dialogue. Foi o que ela fez com as pessoas. E foi o que a fez descobrir esse modelo e a fez ajudar as pessoas a sair dessa, sabe? E a gente não se permite, né? Mais uma vez a vulnerabilidade, né? De trocar com o outro vai me mostrar Sim, alguma coisa. No fim, às vezes você fala com o outro está sentindo o mesmo que você, né? Então, exatamente. você acolher essa dor em você e ter a Sim, possibilidade de trocar, você tem, às vezes, uma possibilidade de que surja um caminho que você não tinha pensado antes, por exemplo. exatamente. E quando a gente Até se porque fecha. o outro, Cíntia, pode já ter passado por uma situação semelhante, ele pode funcionar como uma espécie de mentor até para você, sabe? Aham. E a gente sabe também que quando a gente fala sobre algo que está nos incomodando, só de falar a gente já está nos ajudando, Sim, porque né? você está escutando a você mesmo, né? Um diálogo interno que está vindo para você, né? Ele não está acontecendo só dentro de você. Quando você fala em voz alta, é como se você estivesse dialogando com você mesmo, mas você se escuta, né? É ótimo. Uhum. Eu tenho, aliás, adotado essa perspectiva. Como eu estou fechado aqui dentro de casa, sozinho, e nem sempre as pessoas estão disponíveis, eu falo comigo mesmo. Em voz alta. Tem sido ótimo. Eu ando pela casa conversando com a geladeira, com o fogão, com a máquina de lavar, com a televisão, com o livro, sabe? Tem sido ótimo, para não enlouquecer, inclusive, sabe? Olha, o pessoal está adorando aqui. Para quem perguntou se a live vai ficar, acho que com a Fernanda, ela não está mais ficando só 24 horas, porque eu estou conseguindo salvar agora. Então, Ai, que legal. passaram as 24 horas, ela está lá no canal do YouTube da Ibu Grow. Ah, que Então, legal. vocês podem assistir. Mas, Reinaldo, o pessoal está gostando. Eu acho que se identificaram aqui. Ah, é porque Uma eu acho esse casa. modelo assim sensacional, né? Ele é muito prático, ele é um modelo empírico, né? A Elizabeth identificou esse modelo a partir da experiência dela com milhares de pessoas ao longo de 30 anos na carreira dela. Então é um modelo empírico, ou seja, é um modelo de coisas, são coisas que acontecem na vida real com as pessoas mesmo. Então é um modelo de muito pragmatismo. E, Cíntia, esse modelo tem sido hoje adotado também em grandes empresas ou em organizações para entender as mudanças pelas quais equipes passam em mudanças organizacionais. Então, fusões, aquisições, vendas, mudança diária, promoções, são situações que acontecem no mundo corporativo, às vezes de uma maneira inesperada, que as pessoas têm que lidar. O modelo tem sido útil também para ajudar líderes e equipes a passar mais rapidamente por essa fase de aceitação, para incorporar logo as mudanças e agir, né, produtivamente. Além de você conhecer essa curva da mudança, tem algumas estratégias, algumas ferramentas que ela disponibiliza no livro ou que você possa falar para nos ajudar a passar por essas fases ou a gente precisa lidar com isso sozinho?
Então, isso é interessante, Cíntia. Não existe uma receita nesse sentido, sabe? Até porque as Uhum. pessoas são muito diferentes e como a Ana Cláudia fala muito bem também, a Ana Cláudia Quintana, o luto, digamos assim, ou lidar com perdas é uma jornada muito pessoal. Então a Elizabeth Kubler-Ross percebeu que todas as pessoas humanas passam por essa jornada, passam por esses momentos na jornada. Mas a resposta a cada momento é muito individual, sabe, Cíntia? Então é muito difícil a gente fazer uma lista de recomendações assim sobre como lidar com a negação, por exemplo. É muito complexo. Mas existem algumas coisas pragmáticas que podem ajudar, por exemplo. Uhum. Então, é, a negação é muito difícil. A negação é a própria realidade se encarrega de tirar essa ilusão de que não é verdade. Então, Aham. se há uma coisa que pode ajudar a gente a passar logo pela negação, é a gente abrir os olhos e abrir os ouvidos e prestar atenção, sabe? Presta atenção na realidade, porque ela está te dando informações. Olhe Uhum. mesmo, veja, né? Veja, encare de frente a realidade, porque a realidade é essa que você tem aí mesmo. Mas fazer isso passa por você romper as suas ilusões e aí não tem uma receita de bolo individual. Cada um vai ter que lidar existencialmente com isso. Mas abra A os olhos. Vivi está falando aqui, quem está na negação aceitaria sugestões para sair dessa fase? Não, Dificilmente. 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 Porque Quem se está não em negação, o próprio nome diz está negando. está Então, assim, negando, é ele preciso vai ter brigar com você, paciência com Vivi. quem está em negação. É. A Ana Cláudia Quintana fala uma coisa linda no vídeo que ela tem no YouTube, que fala sobre a morte e o morrer, que é o livro dela maravilhoso, que eu recomendo que todo mundo leia, assim. Uhum. A Ana Cláudia fala uma coisa bem linda, assim, que o que mais ajuda uma pessoa a lidar com o luto, e a gente pode fazer algumas extrapolações, a lidar com perdas, lidar com sofrimento, lidar com angústia de mudanças, né? Que o que mais ajuda uma pessoa a passar por essa jornada sozinha, ela vai ter que passar sozinha, é o que ela chama de presença ativa. Então, se você quer ajudar alguém a passar por esses estágios e aceitar logo, esteja presente e ajude essa pessoa a fazer as coisas mais corriqueiras que ela precisar. Uhum. Ajude ela, por exemplo, a ir comprar coisas no mercado. Esteja presente, ouça. Esteja ao lado, ouça. Exatamente, oferecer escuta, né? Às vezes só você estando ao lado para ouvir, você já está ajudando ela a colocar para fora e ela vai elaborar tudo isso muito mais Sim. rápido, né? Se ela está na fase da tristeza, ofereça um ombro para ela chorar, ofereça um diálogo para ela poder dizer, faça perguntas para ela dizer como ela se sente, né? Presença ativa, presença significativa, né? É uma das coisas assim que a Ana Cláudia fala que mais ajuda mesmo assim, né? As pessoas a passar por esses estágios. Eu acho muito interessante, né? Ela falou, inclusive, uma palavra que é interessante, que ela fala o silêncio presente. É a gente se colocar na perspectiva de silêncio presente. Esteja presente em silêncio. Esse negócio de dar dica, de dar sugestão, de dizer o que a pessoa deveria fazer, não funciona muito, sabe? Cada um. Principalmente nos três estágios iniciais, da negação, da raiva e da tristeza. Porque a pessoa está Uhum. muito ensimesmada, está muito dentro de si, ela precisa esvaziar o copo. Dicas e É por isso. sugestões práticas funcionam depois da tristeza, naquela fase de experimentação. Então, quando a pessoa está começando a pensar o que eu vou fazer, aí pode ser útil você oferecer algumas sugestões. Você fazer algumas perguntas para ajudar a pessoa a pensar o que ela pode fazer. E aí, Cíntia, eu estou pensando aqui agora que se você conhece, se as pessoas conhecem o conceito das forças de caráter, nossa, esse momento é ótimo. Nessa hora que a pessoa está começando a cogitar o que ela pode fazer, pode ser útil ela ter consciência das forças que ela tem.
e as ideias surgirem a partir das forças de caráter, sabe? O que ela tem de Uhum. bom, o que ela faz melhor, o que pilha os olhos dela, o que dá energia e ânimo, que habilidade ela tenha que seja sensacional. Talvez a saída seja a melhor saída seja por aí. Ela começar a fazer coisas a Leonardo, partir das forças. vai terminar em 20 segundos, 17 e 16, nossa live. Tá Então, bom. a gente vai ter que acabar. Tá. Agradeço muito, foi demais. Acho que o pessoal gostou bastante. E Obrigado. beijo a todos. Vai estar disponível ali no Stories ou no YouTube. Tá bom?